Amém. Glória a Deus. Que esse louvor tenha realmente tocado o seu coração, essas adorações, que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso 6. Do verso 6 ao verso 9, será a nossa leitura nesse treinamento. É um texto muito conhecido de todos os irmãos, eu tenho a certeza, mas hoje Deus tem preparado algo, porque essa palavra é uma palavra para líderes em momentos de crise. Esse é o tema da mensagem, que é líderes em tempos de crise. E assim nos fala a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, a partir do verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa! Essa palavra Deus fala ao seu servo Josué, quando eles entram para conquistar a terra prometida de Canaã. Moisés passa o comando do seu povo a Josué antes de partir, e a missão de conduzir ao povo à terra prometida passa a ser de Josué. Josué ali como um grande líder, como principal líder do povo de Israel, a partir desse momento, como juiz, ungido por Deus, tem essa missão de conduzir o seu povo. E aqui é uma palavra tremenda, porque ele diz a Josué: ser forte, corajoso, não temas e não te espantes. Nós vivemos dias, momentos, em que a televisão tem provocado um terror muito grande no coração e na vida de todas as pessoas. É pandemia de coronavírus, é um alarde, é outro, quarentena total. E eu vejo muitas pessoas entrando por um caminho terrível, que é o caminho do isolamento, que é o caminho da depressão, da angústia, da ansiedade. E não é isso que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Ela fala que nós, como líderes, temos que ser fortes, corajosos. Não devemos temer mal algum, não nos espantar por coisa alguma, porque o nosso Deus é conosco. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou um líder. Não, você é um líder. Você que está me ouvindo, você é um líder, você é uma líder. Porque o Senhor te constituiu como líder. Se nós olharmos para essa escritura, lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, ele nos afirma isso, que o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Ou seja, foi o próprio Deus que te constituiu como um rei e como um sacerdote. Portanto, Ele te deu autoridade, Ele te fez um líder nessa terra. Se você é um escolhido por Deus, se o Senhor te chamou, Ele te constituiu como um líder. Pastor, eu não sou líder de setor, eu não sou líder de célula, mas você é um líder dentro da sua casa. Você é um líder sobre a sua família. Deus, Ele te constituiu como um líder, sim, onde quer que você esteja. E o seu principal reduto agora de proteção, de liderança, é a sua própria casa, é a sua própria família. Você precisa ser forte em todos os momentos. E Deus nos mostra isso através da sua palavra. Quando Ele te constituiu como rei, como um sacerdote, Ele te revestiu desse chamado e Ele te revestiu de uma autoridade. Autoridade que o mundo desconhece, mas que nós, segundo a sua palavra, nós a conhecemos. Ele te revestiu de poder e de uma autoridade maravilhosa, tremenda, através do seu nome, através do nome de Jesus. Pastor, que autoridade é essa? Então, primeiro eu preciso entender o seguinte: eu sou um líder, eu sou um sacerdote, eu sou um rei.
Eu sou rei porque o Senhor me fez para reinar, para dominar sobre a terra. Foi a mesma ordem que Deus deu a Adão, lá em Gênesis, desde Adão até os dias de hoje. Deus nos constituiu como reis, como autoridades. E Deus também nos constituiu como sacerdotes, aquele que intercede, aquele que vai diante do Pai, aquele que vai diante de Deus, clamar pelo seu povo. Aí a nossa responsabilidade de clamarmos pela nossa família como líderes, de clamarmos pela nossa cidade, de clamarmos pela nossa nação. É a igreja que fará a diferença nesses últimos dias. É a igreja que fará a diferença durante um tempo de pandemia. É a igreja que fará a diferença em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos em que as pessoas estão ansiosas, depressivas. É a igreja que fará a diferença. Através da oração, através da intercessão, através do clamor e através da palavra que você tem na sua boca, dada pelo Espírito Santo de Deus, para você levar paz ao coração daqueles que não têm, que não encontraram. Pastor, mas que poder é esse que eu tenho? Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: eis que lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Pastor, mas crente não fica doente? Não, crente fica doente. A própria velhice é uma enfermidade. O grande profeta Eliseu morreu enfermo, mas nós temos que crer na palavra que diz o seguinte, que Jesus levou sobre si toda a nossa dor e toda a nossa enfermidade. Isaías capítulo 53. E esse versículo em que o próprio Senhor Jesus Cristo nos afirma, em Lucas 10, 19, lhes dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Então nós temos esse poder através do nome de Jesus, nós temos poder sobre a natureza, nós temos poder sobre o mundo espiritual, nós temos poder para abençoar as pessoas, nós temos poder e autoridade para levar uma palavra de paz em meio à crise. Nós temos poder e autoridade para abençoar a vida dos nossos filhos, enquanto eles estiverem dentro de casa durante esses dias de quarentena, de isolamento. Nós temos poder e autoridade para abençoar a vida das nossas esposas, as esposas abençoar a vida dos seus maridos. Nós temos poder e autoridade para abençoar Minas Gerais, para abençoar o Brasil. Nós temos esse poder e essa autoridade, conforme nos afirma essa Escritura. Pastor, mas a gente está em meio a um caos instituído por um vírus, não importa a forma como ele veio, mas estamos realmente em crise. Mas se nós olharmos para essa Escritura, ao longo de toda a história, antes de nós voltarmos a Josué, ao longo de toda a história, a igreja sempre viveu em meio à crise. A igreja sempre viveu em meio à tribulação. A igreja sempre viveu em meio à perseguição. Mas Jeová Jiré, o Deus que nos sustenta, nunca deixou de sustentar o seu povo. Deus nunca deixou de dar a provisão para a sua vida. Deus nunca deixou de dar a provisão para a sua família. Deus nunca deixou de ser o Deus provedor sobre a vida do seu povo. É só nós olharmos para o povo de Israel. Se nós olharmos a Escritura e voltarmos lá em Gênesis, no capítulo 47, no versículo 27, diz que o povo de Israel habitava na terra de Gósen. Desde que Jacó desceu com 70 almas para o Egito, onde estava José, eles habitaram na terra de Gósen durante 430 anos. Se nós formos a olhar onde a terra de Gósen fica ao norte do Egito, onde hoje é o delta do rio Nilo, a região mais fértil do Egito. Olha que interessante, os escravos moravam na região mais fértil da nação, que era ao longo do trajeto do Nilo e dentro do delta. E a terra de Gósen ficava ali ao norte, no delta do Nilo, uma terra fértil, uma terra próspera. E o mais interessante é que ao longo da história, ao passar os 430 anos, diz a palavra de Deus em Gênesis, que no capítulo 47, no versículo 27, que o povo de Israel habitou na terra de Gósen e se multiplicou nessa terra e prosperou nessa terra. E aí você fala, pastor, que bênção, o povo estava habitando uma terra boa, não existia crise,
depois veio a escravidão, mas eles continuaram sendo abençoados. E se instalasse uma crise? Mas instalou uma crise terrível, uma pandemia terrível, ao final dos 430 anos, quando vieram as 10 pragas do Egito. Quando as 10 pragas repousaram sobre a terra do Egito, algo fantástico e milagroso aconteceu. Como nós já falamos, Deus sempre foi Jeová Jiré, o Deus da provisão sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E quando as 10 pragas atingiam toda a terra do Egito, todos os egípcios eram acometidos por aquelas pragas que nós conhecemos bem. Na terra de Gósen, a praga não chegava. Na terra de Gósen, os piolhos não se multiplicavam. Na terra de Gósen, a água não se tornava em sangue. Na terra de Gósen, não houve escuridão. Na terra de Gósen, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que andam com você, sobre a célula que você dirige, não haverá trevas, mas haverá luz. Porque o Deus da provisão, Ele é Deus de provisão sobre a sua igreja. É isso que nós como líderes, você como líder da sua casa, da sua família, daqueles que estão ao seu redor, do seu próximo, você é líder sobre ele, porque o Senhor te constituiu como sacerdote e rei. Você precisa entender que onde você está é terra de Gósen. Não importa onde você habita, não importa qual cidade você mora, não importa se você está no epicentro em São Paulo, é terra de Gósen, porque você está ali. E onde você habita, sempre haverá abundância. Sempre haverá luz em meio à perseguição. E foi isso que Deus fala ao seu juiz, ao seu líder Josué: ser forte, corajoso, não te espantes e não temas, porque eu sou contigo. Se nós entendemos que o Senhor é conosco, nós não temeremos o mal, nós não temeremos a pandemia. Embora eu falo para você, você tem que realmente se resguardar, você tem que realmente tomar todo cuidado, você tem que se higienizar, você tem que realmente evitar ter contato com pessoas do grupo de risco. Sim, é uma orientação que vem de pessoas técnicas, de médicos, mas existem notícias maravilhosas, como hoje eu li num artigo da Universidade de Nova York, do Centro Tecnológico da Universidade de Nova York, foi feita uma pesquisa em que países que adotam a obrigatoriedade da vacina BCG, já há anos, o vírus prolifera muito pouco. E o Brasil é um desses casos. Se nós observarmos, e no artigo fala, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, onde tem grande proliferação desse vírus, não adotam a obrigatoriedade de tomar essa vacina BCG desde a infância. Não é obrigado. Já em nações como o Brasil é obrigatório. E eles verificaram que a proliferação é muito ínfima, porque essa vacina já protege a pessoa até na fase adulta. Isso é uma notícia maravilhosa para nós brasileiros. Nós vivemos num país tropical, onde o vírus se prolifera bem menos do que países frios, como está frio hoje nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, países que têm proliferado muito. São regiões que vivem o inverno, final do inverno agora, primavera, muito frio. Nós vivemos num país tropical, então são ótimas notícias para nós brasileiros. E mesmo se não fosse, nós cremos num Deus da provisão, nós cremos num Deus do milagre, nós cremos num Deus que nos guarda em meio às pragas, em meio à terra do Egito. O Senhor sempre será com o seu povo. Portanto, realmente se levante como um líder, se levante como uma pessoa que conhece as Escrituras, que conhece a palavra de Deus, tenha autoridade, tenha posição de líder e abençoe aqueles que estão ao seu redor. Abençoe a vida do seu vizinho, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, abençoe a sua nação. E eu quero finalizar essa breve palavra com os Salmos. Salmos capítulo 23, versículo 4, nos afirma: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É essa palavra poderosa que você precisa gravar no seu coração, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque o Senhor está contigo, meu amado. O Senhor é com a sua vida.
É o Senhor que faz você caminhar, é o Senhor que faz você levantar todas as manhãs. É o Senhor que provê o ar que você respira. É o Senhor que provê o seu pão diário, o seu pão de cada dia. É o Senhor. Então não adianta, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. É a sua vara e o seu cajado que irá nos consolar e que irá nos guiar todos os dias de nossa vida. Nós sabemos, segundo as Escrituras, se nós estudarmos Apocalipse, não dará tempo hoje de fazermos isso, mas isso é apenas o início. Crise de 2008, pandemia em 2003, 2011, novamente pandemia em 2020, isolamentos. Isso são apenas o início das coisas que virão a acontecer. E o mais interessante é isso, porque nós, como igreja do Senhor, nós já sabemos que se tudo aconteceria, que irão acontecer coisas piores. Mas mesmo em meio ao caos, nós temos paz em nosso coração. Uma paz que excede todo entendimento, porque é uma paz que vem do alto, é uma paz que vem do nosso Deus. Portanto, se levante como Josué levantou. Se levante realmente como um líder da sua célula, um líder dentro da sua casa, um líder que, como Deus te constituiu como sacerdote e rei. Se levante, se revista dessa autoridade de Lucas 10:19 que o Senhor te deu. E tome uma posição de líder, de liderança, e abençoe aqueles que estão perto de você. E creia num Deus provedor. Creia num Deus que tem o controle, que é soberano sobre todas as coisas. E que Deus possa estar abençoando a sua vida. Que Deus possa estar abençoando a nossa cidade. Que Deus possa estar abençoando Viçosa, Piranga. Que Deus possa abençoar nosso estado de Minas Gerais. Que Deus possa estar abençoando nossa nação brasileira. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que te livre de todo mal e que você a cada dia cresça no seu ministério, cresça na sua liderança, revestido desse poder, essa autoridade, através do conhecimento das Escrituras Sagradas, em o nome de Jesus. Amém.